Seja com a paz do Senhor. Irmãos, abra vossas Bíblias no tema da campanha, amém? 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Bem? Amém. Orai sem cessar. Amém, irmãos? Podem se assentar. Isso já me lembra aquela música, irmãos, eu não sou muito do louvor, amém? Mas não tem como não lembrar do hino 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, irmãos, que nessa noite nós possamos deixar tudo no altar. As dúvidas, as incertezas, nossas tristezas, nossas angústias, nossas vitórias, nossas conquistas, que possamos deixar tudo nos pés do Senhor, amém? Irmãos, vamos um pouco navegar sobre o livro de Tessalonicenses. Eu admito que eu sempre fico nervosa quando eu prego, então sempre dou o aviso, se eu gaguejar, se eu errar alguma coisinha, os irmãos me perdoam. Faz um tempinho que eu não prego, mas amém. Bom, buscando ali entender mais o contexto da primeira carta, né, aos Tessalonicenses, eu li que em Paulo, o nosso apóstolo Paulo, ele estava lá em Filipos, e de Filipos ele foi caminhando e chegou até Tessalonicenses, Tessalônica, que é o nome da cidade, amém, irmãos? E essa foi a segunda viagem missionária, faz parte da segunda viagem missionária que Paulo fazia. E chegando lá, ele se deparou com um cenário que tinha muitos povos, né, e a palavra de Deus ainda não tinha alcançado aquele lugar. E Paulo, como sendo Paulo, né, o nosso profeta Paulo, ele chegou para incendiar aquele lugar e colocar uma igreja. E o legal é que ele conseguiu ter abertura para isso, apesar do povo servir a outros deuses, né, eram judeus ali, não tinham ouvido falar mesmo de Deus, e se tivessem, não, enfim, não davam prioridade para isso, mas Paulo chegou e encontrou irmãos ali que estavam de coração aberto e que receberam a palavra de Deus. E Paulo ali firma uma pequena igreja. Só que o que aconteceu? Ele é expulso da cidade, porque é sempre assim, né? Quando a palavra de Deus ela chega, ela confronta o que estava. Então, se é cultura, a palavra de Deus vai confrontar. E aconteceu a mesma coisa ali. Então, a palavra de Deus confrontou aquele povo e começaram a perseguir Paulo, e Paulo teve que se retirar. E se retirando, na sua caminhada em Atenas, ele encontra Timóteo ali. E aí ele fala, olha, Timóteo, eu estava lá em Tessalônica, vai sair, irmãos. E estando lá, a gente firmou uma igreja e eu quero que você vá lá, Timóteo, para saber como que está, porque eu não tenho mais notícias. Então, você vai lá e vê como que o povo está, porque foi muito rápido, eu não sei como que eles estão. E Timóteo foi para saber como que os irmãos estavam. E chegando lá, Timóteo, ele se alegra também, porque vê que apesar da perseguição que os irmãos estavam sofrendo, né, eles continuavam firmes ali, crendo em Deus. E aí Timóteo volta até Atenas para falar com Paulo e fala, olha, Paulo, eles estão firmes. Estão passando algumas dificuldades com a perseguição,
né? Mas estão firmes. Então, Paulo começa a escrever e escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, amém? E aí, nessa primeira carta, ele trata de 3 assuntos. Bom, ele escreve para expressar a alegria pelos irmãos estarem ali em perseverança e crendo ainda em Deus e seguindo os caminhos dele. Ele fala também sobre as doutrinas, porque algumas pessoas estavam com dúvidas sobre os irmãos que iriam, depois da morte, se eles iriam voltar em Cristo, como que seria essa questão do arrebatamento. Alguns irmãos estavam com dúvida. Então, Paulo também fala sobre isso na carta. E ele também fala ali em instruí-los na santidade e na vida piedosa, que é justamente aonde está escrito o tema da campanha, amém? E aí eu vou ler um pouco aqui em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezei as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstém-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, ao qual também o fará. Então, ele dá várias instruções de como os irmãos têm que se portar durante aquela situação e permanecer e reavivar a fé daqueles irmãos. E é muito interessante quando ele fala orai sem cessar. Quando a gente navega na palavra de Deus, a gente se depara com vários exemplos de homens e mulheres de Deus que oraram sem cessar realmente. E a gente tem o nosso exemplo de Jesus Cristo, que mesmo sendo 100% homem e 100% Deus, ele mesmo assim orava a Deus, porque a oração é o canal que a gente tem de falar com o nosso Pai. Assim como eu falo com a Vitória, eu falo com meu pai, que é o pastor Jairo. A gente precisa de comunicação. Sem comunicação não tem como eu entender o que ele pensa, o que ele quer. E aí, como que eu vou ficar sem orar, não é mesmo? E aí, um grande exemplo que a gente tem na palavra de Deus é Daniel. Daniel, ele era um homem que desde a sua adolescência, a sua juventude, ele já se destacava dos demais por conta da sua sabedoria, o seu diferencial. Ele realmente não quis se parecer com o povo daquela região onde ele foi levado. Ele quis ser diferente. Só que toda vez que você escolhe ser diferente, novamente, você confronta as pessoas que estão perto de você. Então, aquelas pessoas que não decidem ser cristãs, elas vão se sentir mal com você, irmãos. A gente está no mundo para ser o quê? Sal. A gente não está para ser sonsas, sem gosto, sem nada. Não tem como. A gente veio para salgar a terra. Então, isso gera um incômodo ali. E aí, Daniel, ele estava causando incômodo porque no reinado de Dário, ele tinha separado príncipes e presidentes. E Daniel era um dos príncipes. Só que o restante, que também era, ficou olhando assim para Daniel. Ai, não gosto de Daniel. Por que não gostava de Daniel? Porque a Bíblia fala que nele havia um espírito de excelência. Ou seja, Daniel se destacava de toda a população e ainda mais se destacava dos príncipes e dos presidentes ali também. E ali eles, com inveja, tentaram perseguir Daniel, né? Olhar, não, vamos procurar uma falha em Daniel. Vamos seguir ele por um tempinho, vamos olhar as atitudes dele. Com certeza alguma coisa ele está fazendo. Ou ele vai soltar um palavrão e a gente vai falar, olha Deus, está xingando. Ei, rei Dário, está xingando aqui. Ou ele vai se envolver com a corrupção, ou ele vai fazer alguma coisa errada. A gente tem que pegar alguma coisa errada que ele faz. Só que Daniel era um homem íntegro, um verdadeiro cristão. Então, não conseguiram achar brecha para isso. Então, o que eles fizeram? Não, mas Daniel, ele é cristão. Ele crê no Deus vivo. E ele ora. Então, pensando nisso, o que eles fizeram? Vamos fazer com que o rei Dário faça um decreto falando que durante 30 dias ninguém pode pedir nada a não ser para ele. E o rei Dário gostava muito de Daniel, mas não sentiu maldade nisso e assinou o decreto e passou. E aí, Daniel, quando ficou sabendo desse decreto, sabe o que ele fez? O que ele sempre fazia. Ele entrou no seu quarto, com a janela aberta, se ajoelhou e orou.
porque era isso que ele fazia. Já era um costume de Daniel fazer aquilo. Então, essa perseguição, esse decreto, não iria parar aquilo que Daniel já estava acostumado a fazer. Ele tinha uma rotina, ele tinha confiança no Deus. Isso é muito importante, irmãos, que nós possamos construir uma rotina com Deus, um relacionamento com Ele. Porque é complicado quando a gente tem aquele relacionamento de Deus. Boa noite. Oi, Deus. Me dá isso, isso, isso e me perdoa por isso. Tchau, Deus. E só dorme. Irmãos, isso não cria relacionamento. Não tem como você ter um relacionamento com alguém dessa forma. E Daniel, ele não tinha, de fato ele não tinha. Ele orava 3 vezes ao dia. E mesmo sabendo desse decreto, ele não parou. Ele orou. E aí, né, o restante sabendo que Daniel não iria parar e vendo ele orando, eles foram lá para o rei Dário e falaram: olha, rei Dário, tá orando? Tá pedindo as coisas para o Deus dele, o Senhor assinou o decreto. E é interessante que o próprio rei pega e fala, não, porque ele gostava muito de Daniel. Ele tentou negociar, começou a conversar, propôs outras coisas assim, porque queria livrar Daniel mesmo da cova dos leões, né? Só que não conseguiu. E ali, Daniel, ele foi lançado, sim, na cova dos leões. E eu sempre fico, nossa Deus, tantos homens e mulheres, a gente tem um caso ali de Ana que estava com sua madre cerrada, a gente tem um caso de Paulo e Silas que foram presos e foram perseguidos, a gente tem Pedro que foi preso na prisão também, tantos homens e mulheres de Deus que sofreram, mas o Senhor não é o Deus Todo-Poderoso? É porque quando a gente pensa que a gente tem um Deus, que a gente fala que Deus ele é o Todo-Poderoso, que ele pode fazer tudo infinitamente mais do que pensamos, do que sonhamos, ele pode sim nos livrar da dor. Ele pode sim nos poupar do sofrimento. E eu olhando isso, eu, nossa Deus, mas um homem tão fiel a ti, tão crente, bem mais crente do que eu, Deus. Orava tanto, Senhor. Por que o Senhor não pôde livrar? Porque até o rei tentou livrar Daniel. Por que o Senhor não pôde livrá-lo também? E aí, irmãos, também me veio na mente aquele hino. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas lhe restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade apenas lhe restar a voz de um adorador. E o que é que você faz? Aleluias! O que é que fazemos, irmãos, quando Deus decide não encerrar a prova? O que é que fazemos quando Deus decide não tirar a mão dele do peso? O que é que nós fazemos quando Deus não quer curar a doença? Quando Deus não quer fazer você ser aprovado? O que podemos fazer? E eu comecei realmente a falar, Deus, por quê? E às vezes nós olhamos para o mundo e olhamos para pessoas que não são cristãs, que não abrem mão daquilo que Deus pede para a gente abrir. E muitas vezes vemos eles ganhando, vencendo, estando em bons cargos, subindo nas empresas, ganhando salários estrondosos, tendo suas famílias, viajando, luxando aí, como dizem, né? E às vezes a gente se pergunta, meu Deus, eu sou tua filha, por que eu não? Aleluias. Isso é um questionamento humano, irmãos. E é normal. Mas, olhando isso para Deus, Deus me deu a seguinte frase. Deus não está condicionado às nossas vontades. Nós estamos condicionados à vontade dEle. Não é sobre o que eu quero, no momento que eu quero, mas é sobre o que Deus quer, no momento que Ele quer. E cabe a mim não entender. Eu não preciso entender Deus. Eu nunca vou conseguir entender Deus. Nós nunca vamos conseguir entender Deus.
mas é sobre ter a fé. É sobre ter fé nele. É sobre acreditar num Deus que cuida de nós como um pai zeloso. É entender que o não de Deus não é um abandono, mas é um cuidado. Porque muitas vezes, se Deus abre a porta que nós queremos, lá na frente a gente se desvia. Porque muitas das vezes, se Deus tira aquela dor da gente, a gente se desvia porque acha que não precisa mais dele. Porque Deus nos conhece tanto e nos ama tanto que Ele vem com esse zelo sobre nós. E a oração, ela entra como parte fundamental. Porque se nós não oramos, nós não conhecemos a Deus. Se nós não oramos, a palavra de Deus, ela não se revela a nós. Sem a oração, o Espírito Santo de Deus não se move na nossa vida. Não tem como. Então, muitas vezes, quando nós questionamos, irmãos, vamos só orar. E na oração, muitas vezes a gente pensa, ai Deus, vou ter uma oração estruturada. E a gente entra e começa a falar palavras bonitas para Deus. Ó, Vossa Excelentíssima, nós entramos na Tua presença Todo-Poderoso e começamos a enfeitar. Mas tudo que Deus quer é a sinceridade do nosso coração. Então, muitas vezes a gente só precisa falar, Deus, não estou entendendo nada. E também não estou gostando da situação, Senhor. Me socorre, não estou bem, não estou legal. E muitas vezes é isso que Deus quer de nós, essa sinceridade, que nós o reconhecemos como o verdadeiro Pai, porque é isso que Ele é para a gente, amém, irmãos? E aqui eu coloquei também 5 formas da gente ter uma oração eficaz. Então, a primeira dela é ter uma fé verdadeira, é acreditar verdadeiramente em Deus e no seu poder. A segunda é que deve ser feita em nome de Jesus. Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho uma mania de sempre tentar ser controladora. Então, eu gosto de, não, se me der alguma coisa para fazer, eu vou fazer, e vou fazer muito bem, porque é assim que eu funciono. Só que é engraçado, porque isso com Deus não funciona não, sabia? Porque muitas das vezes eu quero fazer da minha maneira, eu quero pegar e realizar e vou indo, porque na minha cabeça eu sei fazer do jeito certo e vai dar certo de um jeito ou de outro. Isso acontece, irmãos, que na maioria das vezes as minhas decisões não estão certas porque não estão na vontade de Deus. Eu tento fazer sozinha, fico exausta, acabada, aí acontece que eu volto para o meu quarto, dobro os meus joelhos e falo, Deus, me socorre que eu não está dando muito certo aqui, Senhor. E é sempre isso que acontece. Então, irmãos, que nós possamos entender e confiar na vontade dele. Então, que seja feita a vontade dele nas nossas vidas. Então, antes de tomar qualquer decisão, Senhor, quero ir para essa faculdade. É da tua vontade. Quero entrar nesse relacionamento. É da tua vontade? Senhor, quero sair desse emprego e ir para outro. É da tua vontade? Senhor, quero viajar. É da tua vontade? Então, que possamos sempre perguntar qual é a vontade de Deus. E ele fala, irmãos, ele fala, sendo através de revelações da própria Bíblia, ou usando o irmão, mas Deus, ele sempre fala conosco. Amém? E outra coisa é estar dentro da vontade de Deus. Porque uma coisa é falar, Deus, qual é a sua vontade, entender a vontade de Deus, mas não estar na vontade, dentro da vontade de Deus, né? Porque às vezes a gente sabe. O geral, para todos os cristãos, a gente sabe que a gente tem que vir para o culto, a gente tem que servir a Deus, a gente tem que executar a obra de Deus, nós temos que andar em santidade. Isso, o manual do cristão que a Bíblia nos fala, todos nós sabemos. Essa é a vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente não está dentro da vontade de Deus. Então, que possamos também nos posicionar dentro, entendendo e dentro da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E perseverança. Porque muitas vezes a gente ora, aí Deus não responde, não acontece nada, e a gente desiste, né? A gente está fácil para desistir, oh Deus, tem misericórdia. E a gente acaba desistindo. Gente, não é para desistir, não, irmãos. Vamos estar lutando aí com fé e confiança em Deus e vamos estar perseverando nas nossas orações, amém? Então, irmãos, é uma palavra sucinta, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração, que possamos, de fato, criar um relacionamento e ser tão íntimos de Deus que nós possamos parar de questioná-lo, como se fosse um humano, e colocar Deus nesse lugar, porque Ele não é. Que possamos ser íntimos de Deus a ponto de simplesmente confiar na boa e perfeita vontade
de Deus para nossas vidas, amém? E eu quero que os irmãos se coloquem de pé para fazermos uma oração, amém? Com esse intuito, irmãos, que possamos abrir o nosso coração, abrir os nossos pensamentos, que a vontade de Deus possa acontecer na nossa vida e que possamos estar dentro da vontade dele, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Deus, estamos dentro, Senhor, meu Deus, meu Pai, da Tua presença, Senhor, meu Deus, meu Pai, dentro da Tua vontade, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, se há em nós, Senhor, meu Deus, meu Pai, alguma dúvida, algum medo, algum receio, Senhor, que nessa noite, Senhor, meu Deus, meu Pai, essas vozes venham ser caladas, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, que possamos nos entregar de espírito, de verdade, de coração, Senhor, meu Deus, meu Pai, com o nosso corpo, com a nossa alma, Senhor, para Ti, Senhor. Que em nós, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Teu Santo Espírito venha ter liberdade, Deus. Que em nós, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Teu Espírito venha ter liberdade de fluir em nossas vidas, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que possamos ser íntimos de Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, ser filhos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Ser amigos de Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, buscar sempre a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. E que possamos, Senhor, ser constantes, Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória.